seminário com nós surgiu de uma necessidade do DIGE, né? Que a gente está precisando de mais trabalhadores, mais voluntários. E também do Frederico falou que o pessoal também já tem um tempão, né, sem o curso de base, então a gente acabou juntando a mediúnica com o DIGE. O Ross trabalha no comunhão já há muito tempo, por ver o trabalho do passe aqui para a gente no DIGE já tem mais de 10 anos. E é palestrante por vários lugares, acho melhor você se apresentar. Sejam todos bem-vindos. Então, nosso horário vai ser de 9 a meio-dia. O Ross vai dar uns intervalos para a gente poder ir no banheiro de vez em quando. E sinta-se à vontade para perguntar, para parar. Não vai ser palestra não, a ideia é essa mesmo da gente trocar experiências, né? Vocês da mediúnica com a gente do DIGE, com a experiência do Ross. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar então, gente? Amado mestre, querido amigo, mais uma vez aqui estamos reunidos em teu nome, em volta do teu evangelho, a te buscar como caminho, como verdade, como vida, na certeza, Senhor, que tu és nosso modelo e guia. Rogamos, querido amigo, que abençoe a todos nós e que essas bênçãos se estendam aos nossos lares, alcançando nossos familiares, que elas cheguem aos nossos amigos, aos nossos conhecidos e aos nossos algozes. Se algo mais podemos lhe pedir, Senhor, nos fortaleça a intenção e nos ajude a trilhar o caminho da fraternidade, pois Ele é o único que nos leva à felicidade. Nos ajude no Senhor na prática da caridade. E nessa manhã, inspira-nos para que nós possamos, em conjunto, construir dentro de nós uma visão produtiva dos fluidos e dessa maravilha e dessa bênção que é o passe para todos nós. Assim, pedimos licença para iniciar as atividades dessa manhã, lhe rendendo graças e graças a Deus. Ô, gente, eu ia cortar um pouco dos conteúdos, porque normalmente eu faço isso em 2 períodos, seria 3 horas de manhã e 3 horas da tarde, mas eu acho importante, é melhor passar correndo em todos os conteúdos, não é verdade? Só para a gente relembrar tudo, porque é exatamente os conteúdos que vai nos fortalecer a fé, que vai produzir o bom passe, não é verdade? Porque o passe, antes de tudo, é o exercício de fé. Engraçado isso, né? O passe é uma coisa natural nossa, né? Não é verdade? Tudo bem? Esteja à vontade para perguntar, para interagir, tá? O que a gente não conseguir responder, fica para uma próxima vez. Mas, quem sabe a gente consegue entrar num ponto em comum, tá bom? Então, vão ser 6 blocos, e o primeiro bloco é esse. Nós vamos falar um pouco de espírito, matéria e fluido, tá bom? Então, vamos, gente. Então, o que a doutrina nos lembra? Que existe Deus, que é o Criador, que é tudo, e Ele cria princípio inteligente, e Ele cria princípio material, não é verdade? Que vai dar o espírito, que é a identidade do princípio inteligente, e a matéria. Tranquilo? Segundo a doutrina espírita, o espírito é o princípio inteligente do universo, questão do livro do Espírito 23, e tem como atributo essencial a inteligência, que é a questão do livro do Espírito 24. Os corpos são a individualização do princípio material e o espírito a individualização do princípio inteligente. Os espíritos não são seres vagos e indefinidos, tem como nós um veículo de manifestação fluídico e invisível no estado normal, denominado perispírito. Gente, o espírito tem uma forma tão real que é impressionante como nós, quando desencarnamos, ainda achamos que estamos vivos naquele momento de perturbação, naquele momento que a gente ainda não se identificou com a gente mesmo, não é verdade? E nós o Kardec deu o nome de perispírito a esse corpo fluídico, que é a forma do nosso corpo de encarnado. O espírito, antes de atingir o estado da humanização, transitou pelos reinos da natureza sob a forma de princípio espiritual ou mônada, desenvolvendo um aprendizado lento e necessário, até se transformar em individualidade espiritual dotada de razão. Os espíritos não estão todos no mesmo plano evolutivo, pertencem a diferentes ordens conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Então a doutrina vai nos falar que do átomo ao arcanjo tudo se liga, porque o princípio inteligente ele vai fazer esse estágio em todos os reinos até desabrochar no reino hominal e depois atingir o reino angelical.
O modo e a época que essas formações se operou são desconhecidas, mas a criação dos espíritos é constante por Deus. Então é sempre bom lembrar que na erraticidade um espírito não encontra uma espírita e faz um monte de espíritozinho não, tá, gente? Só Deus cria, não é verdade? Agora, um corpo masculino, ele consegue produzir uma célula que, quando encontra a célula produzida pelo corpo feminino, ele produz um novo corpo para a encarnação de um espírito, não é verdade? Tá aí os dois elementos. E nós temos o fluido cósmico universal. Isso aí é que é muito importante. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Ela assume dois estados distintos. O da eterização ou imponderabilidade, que é a matéria do mundo invisível. E a materialização e ponderabilidade, que é da matéria do coagulada, que é a matéria do nosso mundo de encarnado, tá, gente? Elemento primitivo indispensável à intermediação entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Para tornar possível essa intermediação, goza de propriedades comuns a ambos, pelo que não se pode dizer que seja matéria ou espírito, já que estes são os dois elementos gerais distintos do universo. Pelas suas inúmeras combinações com a matéria, sob a ação do espírito, é capaz de produzir a imensa variedade de corpos da natureza. Então, gente, o fluido cósmico, ele se transforma em matéria. Mas ele, como fluido cósmico, ele tem interação com o espírito, porque os dois têm um ponto em comum, que é a criação em Deus. Perfeito? Então, por isso que o desencarnado ele não consegue interagir com a transformação do fluido cósmico em matéria coagulada, mas ele consegue interagir com o fluido cósmico, que é a matéria do mundo da erraticidade. Não é verdade? Vocês conseguiram ver essa pequena distinção? Não. Hã? Não. Deus cria fluido cósmico, perfeito? Ele sofre uma transformação, e essa transformação do fluido cósmico vai conseguir virar matéria coagulada. Que é a matéria física. Essa matéria, isso aqui é uma matéria coagulada. A nossa tabela periódica é uma matéria coagulada, perfeito? A nossa tabela periódica é nossa matéria coagulada, não é? Agora, a nossa tabela periódica, ela não está na matéria periódica do mundo dos espíritos. Vocês concordam comigo? Que a dimensão, a vibração, o tipo de fluido espiritual é diferente, é um fluido mais vivo, mais capaz, não é verdade? Que é o fluido cósmico universal. Perfeito? Por quê? Vocês já notaram que um desencarnado não consegue pegar a cadeira? Agora, se um médium doar ectoplasma, aí ele, através do ectoplasma, ele consegue dar uma vida fictícia à cadeira e movimentá-la, perfeito? Mas no mundo espiritual, ele consegue fabricar uma cadeira e mexer na cadeira. Ou não consegue? Então, é muito importante essa distinção de fluido cósmico, que origina na matéria, mas não é a matéria. Perfeito? Olha lá. Fluido cósmico universal, ela pode ser etéreo ou tangível. Ele tem estados infinitos, tá? As suas transformações. Esses dois estados são a causa de uma inumerável quantidade de fenômenos. Uns ocorrem no mundo invisível e constituem os fenômenos espirituais ou psíquicos, ligam-se ao estado de eterização. Outros sucedem no mundo visível e são fenômenos materiais, relacionam-se ao estado de materialização. Quando encarnado, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos, que se prendem à vida corpórea, a não ser que ele seja evidente. E os domínios espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Então, quando ele está, no caso de encarnado, se ele estiver desdobrado, se estiver em transe, na verdade, talvez ele consiga. Para nós é muito claro esses dois mundos, esses dois estados, não é verdade? No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Em virtude dessas inúmeras modificações, os fluidos se apresentam em diferentes graus de pureza, dentro da faixa compreendida pela pureza máxima, ponto de partida do fluido universal, e pela sua transformação em matéria tangível.
como os nossos pensamentos e desejos modificam o fluido cósmico universal, nós não temos fluido cósmico universal no nosso planeta. Agora, no planeta celeste você tem, porque os espíritos do planeta celeste é um espírito puro. Então, como eles vivem o amor na sua plenitude, eles conseguem ter a fonte do fluido cósmico lá naquele seu planeta. Nós não temos. Não é verdade? Tanto assim que a doutrina nos fala que o espírito ele vai pegar os elementos materiais daquele globo para poder formar o seu perispírito. Não é verdade? Que já é um fluido cósmico que é transformado pela natureza daquele globo. A sua natureza moral. Porque é a natureza moral do globo que representa o pensamento dos habitantes daquele globo. Perfeito para vocês isso? Esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Quanto mais próximo do estágio de materialização, menos puros são os fluidos. Esses formam a chamada atmosfera espiritual da Terra, que por sinal nós sabemos que aqui em volta de nós temos o quê? Umbral. O que é umbral? É exatamente a modificação desse fluido pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, que faz essas ondas tão sombrias aqui entre nós, não é verdade? Você só vai ter uma coisa mais bela, mais bonita para cima do nosso lar, não é mesmo? Pelo pensamento e a vontade, os espíritos agem sobre os fluidos, que ficam impregnados de qualidades boas ou más, dos pensamentos e sentimentos que os fazem vibrar, quer encarnado ou não o espírito que sobre eles atua. A atividade do espírito influi sobre os fluidos do seu perispírito, quando intensa e reiterada se reflete no corpo de modo benéfico ou maléfico, segundo a natureza dos pensamentos e sentimentos. Então, o seu perispírito é formado por fluido, o seu corpo é formado por fluido. O fluido do seu corpo é um fluido mais coagulado, o fluido do seu perispírito é mais quintessenciado. Tudo que você pensa, tudo que você deseja, ele vai interagir com o quê? Com o seu perispírito. E vai modificar esses fluidos do seu perispírito. Ele vai criar o seu perispírito, ele vai criar a sua áurea. E vai refletir no seu corpo físico depois. Por isso que você vai ser saudável ou doente, dependendo da sua vontade, dos seus desejos e dos seus pensamentos. Tá, gente? Com a natureza dos nossos pensamentos e sentimentos, nós qualificamos os fluidos. Os fluidos que envolvem os espíritos maus são viciados, e os que recebem as influenciações dos bons espíritos são tão puros como o grau de perfeição moral que eles alcançarem. Essa variedade de bons ou maus fluidos é tão grande como a diversidade de pensamento. Os fluidos adquirem as qualidades no meio onde se elaboram, pois são o veículo do pensamento que modifica as suas propriedades. Gente, nós temos o pensamento contínuo, vocês sabem disso, não é? Então, continuamente estou produzindo, eu estou modificando o fluido através do meu pensamento. Tá? Então, você pensa, se nós temos 7 bilhões de encarnados, nós temos 7 bilhões de pessoas diferentes produzindo, interagindo de modo diferente com o fluido. Se nós temos 21 de desencarnado, a mesma coisa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. São designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, os fluidos trazem características dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de bondade, de amor, de caridade, de doçura. Você está vendo como é que de uma maneira ou de outra o fluido vai ter a qualidade das nossas virtudes ou dos nossos vícios? Olha a importância que é os nossos pensamentos. Por isso que Jesus é tão claro a nos lembrar, orai e vigiai. Não é o vizinho, orai e vigiai seus pensamentos, porque ele vai criar a tua vida. Ele é a sua vida. E por mais que aquela situação às vezes me machuque, por mais que aquela situação às vezes me deixe incontrolável, se eu não usar a fé raciocinada para modificar aqueles meus sentimentos, aqueles meus pensamentos, eu que vou ser o grande prejudicado. Não é verdade? Mas a gente é imortal, tá? A gente vai vir quantas vezes for necessário para aprender a trabalhar isso. Sobre o aspecto físico, são excitantes, calmantes, irritantes, tóxicos, narcóticos, dulcificantes,
tóxico-reparadores expulsivos, tornam-se força de transmissão de propulsão. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Está tudo tranquilo até agora, gente? Eu estou indo bem rápido, mas é porque no fundo isso é só para lembrar tudo que vocês já estudaram na casa espírita e vocês já conversaram sobre isso, não é verdade? Pela sua união íntima... Hã? O pessoal da nossa cidade não. Ah, mas eles vão chegar lá, que tem Égio, não tem? Tem esse, mas eles ainda não começaram. Ah, mas eles vão começar. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Da mesma forma que os desencarnados, os encarnados saneiam ou viciam os fluidos ambientes conforme seu pensamento sejam bons ou mal. Expansão é um tipo de transe, tá bom, gente? Toda vez que você está em transe é porque você está expandindo o seu perispírito. Então você está relaxando os laços que te unem ao seu ego, seu consciente, tá? O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tomar compreensível. O homem o sente instintivamente e sabe que pode aurir novas forças morais, que ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento. O pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os efluxos que recebe anterior. Como eu gasto para pensar, eu aprendi a receber, para poder complementar o que eu gasto. Só que tem que ter uma certa afinidade entre o que eu mando e o que eu recebo. Então, toda vez que eu mando amor, eu vou receber o quê? Amor. Toda vez que eu mando ódio, eu vou receber o quê? Ódio. E as suas variáveis. Tranquilo, gente? Também conhecido como corpo fluídico, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Desde o reino mineral, o princípio inteligente, ele está com uma condensação do fluido cósmico universal em volta de si. Do mesmo jeito que o princípio inteligente vai evoluindo em todos os reinos, o perispírito vai sendo construído em cada uma dessas interações. O perispírito, ele não é algo inteligente, mas ele é algo que é programado. O computador é inteligente? Mas ele não faz às vezes mais do que a gente? Por quê? Porque ele é programado, não é verdade? O perispírito, ele vai se programando nessas interações do princípio inteligente com a matéria, de tal maneira que quando o princípio inteligente já está pronto para o reino nominal, aquela condensação em volta do princípio inteligente já é um perispírito pronto para o reino nominal. Vocês já notaram o tanto de coisa que o seu perispírito faz automaticamente? O seu sangue, ou vocês acham que é o espírito que está tomando conta da circulação do sangue, da pressão sanguínea, dos órgãos? Você já imaginou tanto de coisa automática do nosso corpo? Você nem pensou se já está andando, você já está parando, você já está correndo, já está arrepiando. Aí, ó. Tudo os efeitos automáticos de aprendizado do perispírito. Para deixar o espírito, que é uma chama etérea, na cor rubi, né, questão 134, e totalmente livre para interagir com o quê? Emoções, sentimentos. E através da interação das emoções e do sentimento, ele conseguir dominar a matéria. O que é dominar a matéria, gente? É não ser uma pessoa egoísta e orgulhosa. Isso é claro para vocês? Porque o orgulho e o egoísmo, ele é, como se diz, uma herança do reino animal, do instinto. No início, o homem tem só instinto, ele é igual um bichinho. Avançado e corrompido, ele tem sensação, orgulho e egoísmo. Instruído e purificado, ele vai ter sentimentos. Então, qual que é a grande tarefa nossa no estágio evolutivo que nós nos encontramos? Transformar sensações
em sentimentos. Transformar orgulho e egoísmo em humildade e caridade. Porque o orgulho e o egoísmo nos fazem mal. Porque tudo o que nós buscamos através do orgulho e egoísmo são coisas viciosas. Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou interagindo, eu vou modificando meu fluido, eu vou atrapalhando, eu vou viciando meu fluido e eu vou me fazendo mal. Toda vez que eu consigo vivenciar a humildade e a caridade, eu vou o quê? Produzindo fluidos bons. E o que é humildade, gente? Humildade é você ter a certeza da sua pequenez perante o seu Criador e, ao mesmo tempo, conseguir construir dentro de você uma gratidão tão grande por se saber criado, que o único objetivo que você traz para o teu coração é servir esse Pai. E como é que a gente serve Deus? Amando o próximo. Não é essa a lição que Jesus veio nos trazer aqui, como caminho de felicidade? Então, uma pessoa humilde é uma pessoa que serve. Não é o que Jesus falou? O maior no reino de Deus é o que mais serve. Mas nós ainda temos um atavismo romano. A gente adora ser servido. Quem não gosta de ser servido aqui? Vamos ser sinceros, né? Não é verdade? A minha esposa falou que ela vai fazer unha, que um dia a menina soltou uma que ela quase concordou. Não, eu prefiro não fazer unha do que perder minha funcionária, né? Quem não gosta de uma funcionária, não é verdade? Mas a felicidade real, gente, é servir, por incrível que pareça. Mas nós estamos aprendendo, não é verdade? Tenho certeza que vocês já são mais da turminha que serve do que é servido. O corpo carnal também tem sua origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então, os dois corpos, o fluídico e o coagulado, tanto o perispírito como o corpo que nós temos na nossa encarnação, eles vêm da mesma fonte. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm suas origens no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda em que dois estados diferentes. Isso está na Gênesis capítulo 14, item 7. Espírito, perispírito e corpo físico. Perfeito? Quase, né? Está faltando isso aí, ó. Fluido vital. O fluido universal, além dele se transformar em matéria, ele também se transforma em fluido vital. Vocês já ouviram falar de fluido vital? O fluido vital, também chamado de princípio vital, é uma forma modificada do fluido cósmico universal. Ele é o elemento básico da vida. Vida é matéria com fluido vital ativo. Morte é matéria com fluido, sem o fluido vital. Sabe qual que é a diferença entre um corpo com fluido vital e um corpo sem fluido vital? É quando ele morre. O corpo que tem fluido vital, quando ele morre, ele fede, porque ele apodrece. O corpo que não tem fluido vital, ele não apodrece, que é o mineral. Não é verdade? Vocês não têm lá na sua casa lixo orgânico e lixo inorgânico? Ou não tem? Um tem fluido vital, o outro não tem. Seres orgânicos e seres inorgânicos. Seres orgânicos nascem, crescem e se reproduzem. Homens, animais e plantas. Seres inorgânicos não têm vitalidade nem movimento, formado por agregação de matéria, minerais, água e ar. Tá? Questão 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. O que é uma matéria animalizada? Uma matéria que conseguiu ligar o fluido vital. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Está tranquilo? Influência do fluido vital sobre o perispírito e sobre o corpo físico. O ser humano se compõe de 3 elementos: corpo físico, alma e perispírito. A esses elementos é preciso juntar o fluido vital. Todos os seres viventes são impregnados desse fluido vital. Alguns estão deles saturados, enquanto que em outros ele falta. A quantidade desse fluido se esgota e se renova pela absorção e assimilação de substâncias orgânicas. Esse fluido vital que, por combinação com o perispírito, permite a alma atuar sobre a matéria. O perispírito sozinho não é suficiente para que ocorra essa atuação sobre a matéria. Só vou lembrar uma coisa que vai ser falada lá na frente: o passe é uma forma de transmitir esse fluido vital. Perfeito?
Então, se eu tenho, eu dou. Eu, junto com o meu mentor, eu dou ainda mais belamente esse fluido, um fluido muito melhor, tá? Então, vamos lá. Vida. Então, você vai ter o espírito, vai ter o perispírito, vai ter o corpo e você vai ter o fluido vital, aquele laranjinha. Vocês já ouviram falar do duplo etéreo? O que é o duplo etéreo? É a camada mais externa do seu perispírito, que é o fluido vital. Quando você desdobra, o duplo etéreo não vai com você. O duplo etéreo fica com o corpo. Ele não pode ficar muito longe do corpo. Que é exatamente um corpo muito energético. Apesar de todo o perispírito ser energético, esse corpo duplo etéreo é mais energético, é voltado a uma energia da vida, da carne, da matéria coagulada. Se não me engano, tem uma passagem num dos livros de André Luiz, que a pessoa desdobra muito monumental, muito grande, porque desdobrou com o duplo etéreo. Aí tem que voltar para deixar o duplo etéreo para depois sair só. Quando você desencarna, o duplo etéreo vai com você? O perispírito vai. O duplo etéreo volta para o fluido cósmico universal. Por isso que existe todo aquele trabalho de você pegar e tentar evitar que vampiros aproveitem a carcaça do desencarnado. Porque eles vão atrás de quê? De restinho desse duplo etéreo no meio das tripas, no meio do intestino, no meio das coisas, entendeu? Então, quando você tem a sorte de, através das suas atitudes, das suas vontades, estar protegido no seu desencarne, o seu essas suas energias suas vão ser protegidas para elas voltarem mais harmonicamente para a natureza. Isso é muito explicado naquele livro Obreiros da Vida Eterna, quando o André Luiz vai acompanhar 4 desencarnes. Era para ser 5, mas acabou sendo só... Não, eram para ser 4, foram 3. Tranquilo? O princípio vital não é o mesmo para todos os seres orgânicos, a quantidade varia de acordo com a espécie. Não é constante no mesmo indivíduo, nem em indivíduo da mesma espécie. A quantidade de fluido vital se esgota, renovação pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. E lembrando uma coisa, tá, gente? Quando você tem uma vida muito viciosa em pensamento, em atitudes, em atos, em desejos, você gasta mais fluido vital. Do mesmo jeito que quando você pegar uma vela e começar a ventar muito na vela, ela não queima mais depressa? Em compensação, se você tem uma vida mais regrada, mais amorosa, mais voltada à compaixão, à piedade e ao bem, você gasta menos fluido vital. Olha aí. E o que a quantidade de fluido vital tem a ver com o seu corpo? Mais saúde, mais capacidade de manter esse corpo apto a trabalhar. Eu gosto muito da figura que você pode fazer do fluido vital com pilha de brinquedo, né? Então você já viu quando você põe uma pilha nova no brinquedo, o brinquedo fica um tilt? É as nossas crianças, não é verdade? Criança, deixa eu te contar, o bicho tem uma vitalidade que você até assusta, não é verdade? A bateria não vai acabando? Não vai diminuindo? No final da vida útil da bateria, o brinquedinho até anda, mas numa vagareza, não é verdade? É a gente velhinho, não é verdade? A gente, quando já está mais velho, a gente não é bem mais devagar de energia, a gente até consegue acompanhar os jovens, né? Mas, não é verdade? Mas o jovem vai e volta 2 vezes, você ainda fica ainda no meio do caminho, não é verdade? Por causa de quê? Porque você já está com pouco fluido vital. Quando acaba o fluido vital, você desencarna. Porque no fundo o espírito não morre. O espírito tem interações com a matéria coagulada e ele retorna sempre para a sua casa, que é o mundo espiritual. Não é verdade? Então nós temos que trabalhar de uma maneira mais harmônica com algo que é tão natural para nós, que é desencarnar. Eu não sei se vocês já notaram, 100% das pessoas que nascem morrem. Por que então estranhar algo que é tão natural para todos nós? Não é verdade? A força vital é uma força sutil de energia mento-eletromagnética. Pode ser imaginada como um campo de energia circulando e penetrando o corpo. Flui através do organismo como se estivesse seguindo uma corrente circulatória invisível, carregando todas as células em sua trajetória. 2 parâmetros que eu gosto de fazer com o corpo físico, só para efeito de imagem. O perispírito está enraizado no corpo físico, não está? Nervos. O fluido vital está circulando no perispírito, não está?
é o sangue do corpo físico. Você já notou que se você cortar uma veia e deixar o sangue sair, o que vai acontecer com aquele corpo? Ele morre, ou não morre? Por quê? Porque junto com o sangue vai todo o fluido vital. Né? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. É justamente esta propriedade característica do fluido vital, um dos fundamentos em que se baseia o passe. E nós vamos notar no decorrer de todo o curso, que apesar da gente estudar, a gente estuda para poder criar dentro de nós a fé. Porque isso é algo que a gente consegue fazer inconscientemente, só através da nossa vontade e do nosso desejo. O passe mais lindo que eu conheço é uma mãe soprando o machucado de um filho. Vocês já viram mãe soprando o machucado do filho? Aquilo tem uma força, aquilo tem uma energia, aquilo tem uma capacidade. Eu gosto muito em Obreiros, onde que um dos encarnantes, ele está com tuberculose. E ele pede para a esposa, para poder beijar os filhos, aí ele pede um lenço para ele poder dar o beijo no filho, né? Aí o Alexandre, que é o mentor, chega assim: enquanto as pessoas estão vendo o micróbio, eu estou vendo a força do amor, porque no que ele beijava, uma luz saía da boca dele e iluminava todo o cérebro do filho dele. Pois não, irmã? Eu tive uma experiência dessa com a minha filha mais velha, quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Ela tinha bronquite. E eu estava numa viagem com ela e de noite ela começou com uma crise e eu não conseguia. Naquela época não tinha celular, telefone, não estava no telefone, não tinha como achar uma farmácia ou um lugar que eu pudesse comprar a medicação que ela precisava. E aí eu lembrei que eu tinha feito um curso na época de passe. Esse ano, na doutrina, eu tinha feito um curso. E a única coisa que eu lembrei foi do sopro. E aí ela deitou e eu fiquei soprando aqui, nessa região dela. Quando eu parava, ela falava: não, continua. Que lindo. E eu fui assim até que ela adormeceu e ela foi acalmando e a crise passou. Até hoje ela lembra disso. E ela era muito bonita. Até hoje ela lembra disso. Então, às vezes acontece alguma coisa e ela fala: mas sopra. Mais uma vez nos mostrando que passe é, de alguma maneira, o produto do amor. Então, como o amor para um filho é uma coisa fora do normal, olha a capacidade que o passe dela foi capaz de fazer. Então, quando você está dando passe naquele seu irmão, você está amando aquele irmão, você está servindo aquele irmão. Talvez não no grau de um filho, mas se você conseguir levar para um grau de um filho, você vai conseguir fazer coisas incríveis através do passe. Tá? Perguntar, você fez uma analogia com sangue e outras coisas. Se porventura, tiver alguma coisa que vai reduzir, como eu não tenho então não sei se eu falo certo, o fluido vital ele vai acabando com o tempo. Tem alguma forma de meio que renovar isso? Sempre se renova ele todo dia, através de bons pensamentos, através do Evangelho e através da prática do Evangelho, através da alimentação, de alimentação saudável, através da respiração e do ar. Você o tempo inteiro você está renovando seu fluido vital, pois não? Mas a gente tem que considerar que quando a gente nasce com uma cota de energia. Exato. Por mais que a gente tenha esse todo o movimento de amor e de caridade, vamos dizer assim, uma hora ela vai. Eu gosto muito de fazer outra imagem, é a bateria do carro. A bateria do carro ela tem uma vida útil, não tem? Mas o alternador não vai alimentando a bateria todo dia? Você compreendeu? Ela não vai sendo alimentada todo dia? Mas chega uma hora que por mais que você tente alimentar a bateria, ela já não consegue alimentar mais. Você entendeu? Você tem uma cota, você tem, porque você vem com um tempo finito de encarnação, que pode ser adiada. Não é verdade? No livro Os Obreiros tinha uma senhora que ia desencarnar, mas com o desencarne dela poderia de alguma maneira atrapalhar a encarnação de uma neta dela que estava para nascer, e ela era muito importante no planejamento reencarnatório do menino que ela tinha adotado, né? Ele, através de sua rogativa, impediu o desencarne dela. Então foi dada uma energia suplementar para ela poder viver mais um tempo. E foi dado organicamente, foi arrumado. Pois não, irmã? Qual a relação entre esses poderes de fluido, dessas transmissões
posição, com o médium curativo, ele tem mais propriedade? Ele vai ter mais capacidade, ele vai ter mais fluido, mais capacidade de aprofundar esse fluido, porque o médium curativo, antes de tudo, é uma pessoa muito amorosa, porque a capacidade de curar está na capacidade de você ser uma pessoa virtuosa. Você entendeu? Então, são raros realmente os médios que conseguem fazer essas curas milagrosas, mas nós temos, apesar da raridade. Mas o que é? É uma quantidade maior de fluido, mas principalmente uma capacidade maior e desejo maior de fazer o bem. Você tem que juntar as duas coisas. Você entendeu? E ele nunca vai estar só, ele sempre vai estar com a equipe espiritual fortalecendo aquela atividade dele. Né? E é engraçado que a maioria dessas pessoas de cura normalmente não está numa casa espírita, né? Exatamente, que é para não atrapalhar o dia a dia da casa espírita. Dizem que Chico Xavier tinha uma capacidade de cura, ele curou muita gente nas filas, mas ele nunca falava que estava curando ninguém, não é verdade? Opa! Influência do fluido vital sobre o perispírito e sobre o corpo físico. É esse fluido vital que, por combinação com o perispírito, permite a alma atuar sobre a matéria. O perispírito sozinho não é o suficiente para que ocorra essa atuação. Por isso que ele é a última camada do perispírito, entendeu? É exatamente através dele que o perispírito consegue interagir com o corpo e movimentar o corpo. Os pensamentos dos encarnados e os desencarnados agem sobre os fluidos espirituais. Esses são afetados pela qualidade de seus pensamentos. Se bons, temos fluidos saudáveis, se mal, temos fluidos viciosos. Os bons fluidos têm o poder de repelir os maus fluidos, do mesmo jeito que a luz repele a escuridão. Se eu acender um fósforo à noite, o que acontece? Eu não clareio? A força da luz, né? A força do bem. Um ambiente onde pululam maus espíritos são grandemente impregnados de fluidos deletérios, afetam de forma muito prejudicial a saúde dos encarnados, que os absorvem através de poros perispiríticos. Você já notou que principalmente médios ostensivos, às vezes eles têm muita dificuldade de frequentar determinados bares, determinados boates, determinados ambientes? Porque são ambientes que às vezes a energia está muito viciada ali, né? Por causa dos desejos, dos pensamentos, dos objetivos, né? Por isso que falo, na hora de namorar é melhor hotel do que motel, não é verdade? As energias de motel não costumam ser positivas. Desequilíbrio e vigilância dos meus pensamentos. Eu vou atrair energia ruim e vou impedir a energia boa de chegar até mim. Equilíbrio e harmonia. Eu vou conseguir... Pois não? Só um pouquinho, desculpa. Voltando um pouquinho aqui, eu acho que duas antes aí que você colocou, não, passa. Não, pode seguir na frente. Aí, a anterior, que você fala os ambientes do nosso. Eu, dentro do meu raciocínio, que eu já aprendi, um pouco que eu já aprendi, que eu aprendi com a doutrina, eu vejo que existem na Terra 2 lugares onde acontece isso. Dentro de hospital e nos presídios. Eu acho que são os piores lugares onde até quem trabalha, não quem sofre todo mundo, né? Os que estão ali, os que estão condenados, os que estão hospitalizados e os que trabalham com isso. E a gente que faz atendimento fraterno, quando a gente atende alguém que trabalha dentro dessas áreas, a gente percebe e eles trazem essa informação do quanto eles trazem e carregam eles ficam impregnados com aquilo, por conta do pensamento de quem está numa cama de hospital e de quem está internado no presídio. Ambientes que precisam de muita oração, né? De muita visita nossa, né? Eu acho que isso é tão importante visitar esses locais, né? Não é verdade? Então, as boas vão atrair a boa e atrair as ruins. Os fluidos se combinam pela semelhança de sua natureza. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Há incompatibilidade entre fluidos com características agradáveis e desagradáveis, como entre o óleo e a água. Quando o ar está viciado, procede o seu saneamento. Cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos por meio de mais fontes, correntes e de ar salubre. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor tempera possível.
São as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem de temer da influência do mal. Então, gente, vamos ter certeza absoluta. Eu sou o único responsável pelo que eu atraio. Não é verdade? E eu sou capaz de viver num céu dentro do planeta de provas e expiações, sem problema nenhum. Como? Exercendo a indulgência e exercendo o perdão. São os dois canais de saúde, indulgência e perdão. Não falar mal dos outros. E sempre ter um olhar piedoso para aquele que erra. Não é verdade? Porque, em vez de você reclamar do mal, reclama por que você está num planeta onde ainda existe o mal. Não é mais fácil você fazer essa pergunta para você mesmo? Com tanto planeta bom, por que eu nasci nesse? Já se perguntaram? Ah, não, porque eu sou missionário, eu vim aqui para ajudar a transformar esse planeta. Pode ser, não é verdade? Então faz jus à sua missão, seja indulgente, perdoador e transforme esse planeta, tá? Opa! Sobre essa questão dos ambientes, né, dos nossos pensamentos, eles carregarem o nosso espírito, o nosso corpo físico, coisas boas ou ruins, essas coisas também não são automáticas, né? Porque a gente também, encarnação após encarnações, nós vamos construindo esse espírito, inclusive são as características das expiações que a gente passa aqui, né? E aí eu queria falar sobre essa questão do ambiente, né? O ambiente da Terra, como a Cristina falou do presídio, né? Ele é um ambiente de pensamentos muito baixos, né? Mas aqui também, dependendo da condição que é feito ali, também é feito existe a presença de coisas boas. E aí eu vou dar um exemplo meu, eu sou policial civil, tirando o plantão, eu dormia dentro do presídio. E as orações que eu fiz, que eu mais fiquei assim, energizado e me emocionei muito, foi quando eu estava falando que eu orava dentro dessas famílias. Pedindo para aqueles irmãos que acabou ouvindo aquele zum, né? E aí você em oração conseguiu. Eu acho que ali, como também tem as energias da Terra, existe um grande campo de trabalho espiritual para aquelas pessoas. Então é um ótimo lugar, né, para... O Chico fala que em presídio não tem obsessor, né? Porque o obsessor já atingiu o objetivo dele, que era levar aquela pessoa para lá. Mas tem os maus pensamentos das pessoas que estão lá, mas lá também eu já tive depoimento que tem exemplos de agrupamentos lá dentro que através da fé, da religião e da oração faz trabalhos maravilhosos. Eles se unem, eles oram. Já vi depoimentos de pessoas, já tem no atendimento tratando, tem uma pessoa que foi presa, chegou lá morrendo de medo e tal, aí começou a articular numa oração e tal. Quer dizer, tem muito mais coisas boas dentro do presídio que a gente pensa. É porque às vezes é que nem favela. A primeira imagem que você vê de favela é o que? Traficante. Mas você já pararam para pensar quanto pai de família honrado, trabalhador, mãe de família honrada, trabalhadora, filho honrado, trabalhador tem numa favela? E você, por causa de 10%, você pega, olha a favela como algo horroroso. E não é. A mesma coisa é o hospital, né? Só quem já esteve no hospital internado sabe o valor de uma visita. É verdade. Então, eu falei, é importante trazer isso, né? E aí, assim, hoje, quando eu vejo alguém doente, eu faço questão de ir ao hospital visitá-la, porque eu acho que é quando a gente leva esse fluido positivo para essas pessoas. Com certeza. Né? É vero. Pois não? O primeiro, os fluidos se combinam pela semelhança de sua natureza. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Há incompatibilidade entre os fluidos com características agradáveis e desagradáveis, como entre óleo e água. Quando o ar está viciado, procede ao seu saneamento, cuidando-se de depurá-lo, destruindo o foco dos miasmas. Vamos lá, lixo, falta de limpeza, sujeira, uma sua casa toda fechada, com a janela tudo fechada, como é que vai ficar o ambiente dentro da sua casa? O ar não vai ficar negativo? Excesso de cigarro dentro da sua casa, alimento podre dentro da sua casa, resto de comida sem jogar no lixo. Como é que você limpa a sua casa? Abrindo a janela, vassoura, pano, pegando a sujeira, pondo no lixo e jogando na lixeira. Você não vai limpando tudo isso? É isso aí que está falando. Então isso que você faz com a sua casa, você pode fazer com a sua mente. Você pode fazer essa limpeza na sua mente.
trabalhando os seus rancores, as suas mágoas, os seus ódios. Não é verdade? Eu gosto muito de prestar atenção que às vezes a pessoa, 10 anos depois, ela lembra de algo assim, pô, mas há 10 anos atrás você fez isso comigo. Quer dizer, se ela lembrou disso naquele momento, durante 10 anos ele estava com aquilo no coração dela. Ou não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é melhor então você se afastar se você não consegue perdoar. O que não pode é você ficar junto sem perdoar, porque você vai estar com a casa suja, não é verdade? Tranquilo? Energias boas, energias ruins. As boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. As ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Mas não acredito, isso é mais do mesmo, tá, gente? É engraçado que a gente não percebe determinadas matérias que nós temos. Vocês já entenderam, vocês já notaram que eletricidade é matéria? Alguém já viu? Pois não, irmão. Esse dia nós tivemos um depoimento interessante de um irmão falando sobre isso. Na sala de tratamento, o espírito disse que um dos pacientes sentiu uma dor esquerda no peito. Primeiro era que ele não conseguia perdoar. Aquela dor dele era a influência da falta do perdão. E segundo, falando sobre os sentimentos. E esse sentimento que você colocou muito figura dos seus pensamentos, falando sobre o sentimento. Que sentimento eu tenho em relação aqui a Adriana, o fulano, a aula meio assim. E ele dizendo assim, eu achei interessante isso, né? O seu sentimento é seu. Onde você foi, vai estar. Se for um sentimento bom para qualquer outro irmão, você vai carregar aquele sentimento. Se for ruim, você vai carregar e o ruim vai estar transmitindo exatamente o que a Escritura mostra. Né? Vamos pegar algo muito corriqueiro. Alguém que trai outra pessoa, ele vai responder por aquela traição. Não tenha dúvida. Por que ele vai responder? Porque tem que aprender a não fazer aquilo. E como que ele vai aprender? Através da dor. Aquela pessoa que não perdoa e passa uma vida sofrendo por aquela traição, ela é responsável por aquele mal. Já não é a pessoa que traiu ela. A pessoa é responsável por aquela dor daquele momento. A sequência da dor na sua vida, a responsável é a pessoa que acolheu e não soube perdoar. Então, às vezes você vê obsessor em grupo mediúnico. O que é obsessor? Uma pessoa que foi torturada, não soube perdoar, o torturador sofreu, hoje é um dirigente de grupo mediúnico maravilhoso, bom, bacana, um homem joia. Quem é obsessor? Aquela pessoa que ele fez mal lá atrás, que não soube perdoar. Olha como é que o não perdão tem uma significação na nossa saúde, junto à imortalidade. Então eu falo que obsessão é a última misericórdia do Pai para haver 2 reencontros de alma para poder fazer um acerto. Porque por mais que aquele evoluiu, já é bom, ele ainda é responsável pelos ajustes daquele outro, que não conseguiu perdoar.